Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Portugal. A terra onde o Estado é como aquele amigo que promete mudar sempre, mas sempre chega atrasado, com desculpas esfarrapadas e a mesma mania de repetir os erros do passado. Chegámos até aqui entre eleições antecipadas, governos que caem como castelos de cartas e escândalos de família que mais parecem novelas de horário nobre. Temos um sistema político que se parece tanto com uma telenovela que um dia destes vamos ter como obrigatório um intervalo para café e pipocas. Como é que um país com tanto potencial ainda se debate entre burocracias inchadas, corrupção tolerada e políticas que parecem saída de manuais do século XIX? A resposta é curta. Falta-nos coragem para reformar o que realmente importa. Enquanto nos distraímos com debates partidários dignos de um reality show, os serviços públicos vão fechando. Fecham como as urgências dos hospitais, que cada vez parecem menos urgentes. A justiça tropeça em papéis, a economia mal se arrasta. Mas o que é que precisamos? Não precisamos de mais promessas vazias, precisamos de transparência real, de compromisso genuíno entre os partidos. E sim, todos os partidos, porque todos eles foram eleitos da mesma forma, pelos mesmos votos, pelo mesmo povo. E de uma participação da sociedade civil para tirar o Estado das mãos dos donos do poder e devolver esse poder aos donos, porque Portugal só será um país sério quando dissecar o seu passado e assumir a crise e ousar construir um governo que não rime com o improviso. O povo, ele está sempre a assistir ao próximo episódio desta trágica comédia. Afinal, o drama político é o nosso desporto nacional. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Tenho comigo o professor Rui Teixeira dos Santos, professor universitário e investigador, autor de um trabalho sobre a política socialista nos últimos anos, e com ele vou tentar dissecar nesta sexta-feira o que se passou e provavelmente o que se está a passar no nosso governo. Boa noite, professor, muito bem-vindo. É um gosto tê-lo aqui comigo. Fez recentemente este trabalho, este projeto em que investigou profundamente os anos da política socialista, do governo socialista. Em primeiro lugar, o que é que o levou a tentar procurar sabedoria, ou pérolas de sabedoria, em tamanha confusão? Não, houve uma mudança significativa no paradigma. Isto é, o governo socialista, ao contrário dos governos anteriores, internalizou algumas das competências que estavam a ser entregues ao setor privado, ou que estavam a ser terceirizadas, ou que estavam a ser basicamente entregues a consultores. Havia um debate académico, já com mais de 10 anos, à volta quer da internalização dos serviços, ou em alternativa à privatização, e havia ainda o outro debate muito relevante também, de uma certa infantilização da administração pública, com base em consultores e com base na ausência de decisão e de responsabilidade por parte dos agentes políticos e da administração pública, que preferia sempre tomar decisões com base em opiniões de consultores externos, de advogados externos, de economistas, das grandes empresas da Deloitte, da McKinsey e de outras empresas de consultoria, que com isso acomodavam as decisões e não responsabilizavam o político, nem a administração pública. Portanto, houve uma certa infantilização da administração pública nos últimos, sobretudo a partir dos anos 80. Até aos anos 80 houve uma Europa que cresceu muito com base nos modelos americanos que vinham do final da guerra e que foram transferidos para as nossas economias e para as nossas sociedades a partir da OCDE. A partir daí, nós temos o crescimento, e sobretudo depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética, temos a emergência de uma ideia mais federal na Europa e a tentativa de uniformizar a administração pública europeia, nem sempre da melhor maneira.
E o que é comum nesta administração pública pós-queda do Muro de Berlim na Europa é uma enorme desresponsabilização e a transferência para autores independentes, para entidades independentes, nomeadamente as autoridades independentes do Estado, como os bancos centrais, como as autoridades da concorrência, etc., de uma série de competências que pertenciam à administração pública e ao Estado e aos políticos e aos governos. Isso foi uma maneira que tem duas componentes. Por um lado, isso servia os propósitos centralistas da União Europeia, porque eles eram a voz da União Europeia, essas entidades independentes, e não as vozes dos Estados-membros. É muito curioso agora a nomeação do Governador do Banco de Portugal. É uma questão... internacional? Exatamente. É que ele não é a voz de Portugal no Banco Central Europeu, ele é a voz do Banco Central em Portugal. Portanto, é o embaixador do Banco Central Europeu. Portanto, repare, houve esta componente e depois há uma outra componente, que é... a confusão que vai haver entre os consultores que dão consultas às grandes empresas e à União Europeia e que também são os consultores dos governos locais. E, portanto, esta desresponsabilização e esta infantilização da administração pública serve interesses que podem não ser claros. Mas professor, eu tenho dito aos nossos espectadores, eu estou aqui a substituir o João Nuno, eu tenho dito aos nossos espectadores que eu sempre vou fazer perguntas que eu não sei, porque eu tenho o gosto de estar a ser pago para estar a entrevistar pessoas brilhantes que sabem muito mais de todos estes assuntos e vou colocar-lhe a questão assim. Que eu saiba, quando nós votamos, pomos uma cruzinha no boletim de voto, votamos num político, votamos num partido político, não votamos em consultores, não votamos em influenciadores, não votamos em forças externas ao próprio Estado. Mas parece-me que no fim do dia, eu sou do tempo em que na universidade ensinavam que havia 4 poderes, não é? O último era o poder dos jornalistas, o poder da informação, mas eu acho que já existe um 5º, ou um 6º, ou um 7º poder que por detrás mexe como se fosse, lembra-se dos marretas, né, da Muppets, que mexe na máquina e a mão invisível da Adam Smith transformou-se numa mão muito visível que mexe no mercado. Concorda ou nem por isso? Há, sem dúvida, hoje uma influência enorme de consultores externos. E a ideia de diminuir o peso dos consultores externos começou por ser uma ideia patrocinada na área das finanças públicas, porque, por exemplo, em Portugal, os consultores externos representam no Orçamento de Estado mais de 400 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um peso financeiro, de dinheiro dos nossos impostos, que vai para isso, sendo que o Estado deveria ter as competências internas para poder resolver os problemas das pessoas. Agora, isto decorreu de quê? Decorreu de uma visão... As teorias sobre a administração pública e sobre as reformas da administração pública são relevantes no que acontece depois a seguir e até nos orçamentos. O modelo weberiano era um modelo em que o privilégio era dado à estrutura hierarquizada, estruturada, hierárquica. E o Estado era visto como uma empresa em que o diretor-geral era o empresário e era do seu impulso que as coisas se realizavam. E, portanto, toda a valorização da administração pública, a ideia de serviço público, a ideia de ética de serviço público, eram ideias que estão associadas a essa visão weberiana. A partir do New Public Management, nós começamos a olhar para a administração pública com necessidade de introduzir fatores de eficiência. Portanto, pegámos na gestão privada e vamos aplicar os modelos da gestão privada à gestão pública. E é aí que entram os consultores, que eram consultores da gestão privada, das empresas privadas, e que nós é que sabemos o modelo privado e que sabemos criar a eficiência. O que é que eles fizeram? Basicamente aplicaram à administração pública o modelo que tinham das empresas, isto é, orientado para o cliente. Ora, em primeiro lugar, o cidadão não é cliente. O cidadão e as empresas são feitas para dar lucro, o Estado nem tanto, não é? Segundo aspecto, a eficiência pode ser medida, deve ser medida em função dos resultados e não em função do contado. Exato. E é essa mudança que nós agora temos que operar. E quando eu fui estudar a internalização dos serviços por parte do Partido Socialista, o que eu queria saber era, sobretudo, qual era a orientação que estava a ser dada. Era uma orientação de eficiência ou era uma orientação de resultados? Era porque isso era melhor para os utentes
ou porque eu podia mostrar melhores resultados. E tínhamos vários casos. A nacionalização da TAP, a nacionalização... uma série a intervenção nos hospitais, o fim das PPPs. A expansão do acesso à universidade, a recriação do Instituto Nacional de Administração. Do INA, o regresso do INA. Tudo isso são exemplos muito concentrados e que nós tínhamos que avaliar os resultados. E o que é que verificámos? Verificámos que não só isso se tornou um custo muito mais elevado do que era anteriormente. Portanto, se o modelo anterior não servia, este modelo também não servia. E qual é o modelo, então, que já agora, não só tinha essa carga financeira superior, vimos no caso da TAP, vimos no caso da formação da administração pública, mas há um outro aspecto, é que a entrada de um discurso ideológico neste tipo de decisões. Por exemplo, a formação da alta administração pública, em vez de atender às necessidades da própria administração pública e dos resultados que se devem entregar aos cidadãos, fosse preocupar com uma cultura de género, com um conjunto de programas completamente woke e fora das necessidades da administração pública portuguesa. Com um despesismo enorme, porque há 2 dias atrás eu tinha o Presidente da Câmara de Mourão aqui a queixar-se que não tinha uma creche. E há 2 ou 3 anos nós ouvíamos que as escolas tinham que ter uma 3ª casa de banho ou que tinha... Não sei, como é que alguém que não tem uma creche vai gastar dinheiro a fazer uma casa de banho unissex, ou vai gastar... porque, no fim do dia, e o professor dir-me-á melhor do que eu, administrar é saber o que é que nós temos e o que é que nós podemos fazer com o que nós temos, não é? Se começamos a inventar... ontem, só para adensar ainda mais a questão, tínhamos um especialista em inteligência artificial e tecnologia, um professor universitário, e eu perguntava-lhe como é que as escolas que não têm computadores a funcionar, não têm técnicos para operar esses computadores, vão executar testes que são feitos em computador. Como é que o aluno, quando o computador aparece, como é que o professor consegue distinguir se o computador tem lá cábulas ou se está ligado à internet certa ou se não está? Então, o Estado está a legislar e a criar confusão nos seus próprios sistemas? Várias coisas do seu raciocínio. Eu faço perguntas longas. O primeiro aspecto, já agora, essa questão da avaliação a mim diz-me alguma coisa, porque ainda a semana passada estive em Conselho Científico a discutir exatamente isso, e a resposta que as universidades têm para a avaliação face aos meios, aos instrumentos digitais e da inteligência artificial, não são boas, porque não é regressar aos exames antigos e a decorar que nós vamos... As pessoas só decoram aquilo que é relevante. E tudo aquilo que não é relevante e que não vai servir, as pessoas não vão decorar. Não faz sentido eu estar a avaliar isso. Portanto, o tipo de avaliação, como eu fazia antigamente, também não serve. Nós vamos mudar completamente o paradigma. Eu acho que a investigação está no fim, porque a inteligência artificial vai fazer muito mais investigação do que aquela que eu próprio consigo fazer e vai dar resultados muito mais rápidos e muito mais eficientes e muito mais surpreendentes do que aqueles que eu, como investigador, faço. A própria fim da universidade, eu não sei o que é que vai acontecer à universidade, mas num quadro de inteligência artificial muito desenvolvido, como aquele que nós vamos ter a partir do próximo ano, qual é o papel das universidades? Qual é o papel da educação? Tudo isso hoje está em causa. O nosso especialista, okay? Só para o descansar, o especialista de ontem, claramente o professor não viu o programa de ontem, mas o especialista diz que haverá sempre um mentor humano, um lado humano, porque no fim do dia nós somos feitos para falar com humanos e não para falar com máquinas, e que haverá sempre aqui uma componente humana e uma componente social importante, porque o calor humano, o olhar humano, a empatia nunca será passada por esses, as pessoas por esses mais modelos. Há 2 posições. Há uma posição otimista, que é essa, e há uma posição mais pessimista, que é eles às tantas dispensam-nos. Eu também vi o Matrix. Isso não é... Eu acho que o debate não é esse. Okay. Hoje, quer no Estado, e, portanto, naquilo que nós considerávamos as funções sociais do Estado, o Estado de Previdência entrou em crise nos anos 80. E, portanto, nós vimos a empurrar com a barriga até hoje, sem mudar grande coisa ao Estado, sem mudar grande coisa nas competências do Estado, mas sem entregar depois valor. Ainda agora, eu ouvi ontem ou anteontem o debate da Câmara de Lisboa, da zona... A cimeira dos presidentes da Câmara.
E o que os presidentes estavam a dizer é: eu vou entregar 12 escolas, vou entregar 5 centros. É irrelevante. O que interessa é qual é o resultado que isso tem na população. Portanto, nós temos que deixar de ter o foco, quer no utente, quer no funcionário, e passar ao resultado do que é que nós vamos entregar. E, provavelmente o Estado não vai ser definido de outra maneira. Eu vou orientar o Estado, organizar o Estado muito mais em grupos de trabalho, em parcerias público-privadas, se quiser, em que estão os principais stakeholders. O orçamento vai deixar de ser o orçamento de Estado que é, para passar a ser orçamentos de programas orientados para determinados resultados. O Estado vai ter outra função completamente. E a iniciativa de empresário, aquela iniciativa que o Weber definia para o Estado e para o diretor-geral, que era o empresário que fazia coisas que não acrescentava nada à economia, mas dava ordem e dava segurança. Bom, isso vai ser dado pela inteligência artificial. Aí é que a inteligência artificial não vai substituir completamente. Todos os processos de licenciamento são muito mais transparentes se forem automatizados. Eu vou ter um nível de integração e de facilidade em todos os recursos que eu preciso da coletividade. E são basicamente segurança, registro, representação externa. Eu vou aí estar muito ligado às novas formas de inteligência artificial. Portanto, a própria ideia de Estado moderno que surgiu em Westfália no século XVII está em colapso. Nós temos que começar a perceber que o objetivo é servir os resultados. É o resultado final, é que me interessa. E depois toda a estrutura tem que ser montada em função disso. A própria ideia de Estado, a própria ideia de nação, tudo isto hoje vai ficar em crise, ou está em crise já, sem que os políticos se apercebam que já estão a patinar na manteiga, porque, de facto, já não estão a responder a nenhuma destas coisas. E é por isso que há todos estes movimentos populistas, e é por isso que há toda a necessidade. Percebe-se que isto não é o mundo em que nós vivemos. A própria ideia de Estado é uma ideia muito marcada, muito histórica. Ela vai mudar como mudou antes. Vamos ser mais feudais, em que o senhor feudal tinha a iniciativa e éramos todos servos, todos iguais. Talvez, mas num nível muito mais elevado, porque como a inteligência artificial lhe permite uma explosão na produtividade e no rendimento, nós vamos ter, de facto, rendimento para toda a gente viver confortavelmente. É uma visão positiva. Eu agora, não querendo ser o conspiracionista, até porque eu não sou um bocadinho, mas não sou assim tanto, não querendo ser o conspiracionista, aquele sexto ou sétimo poder que eu lhe falava há pouco, que por detrás das cortinas manipula os políticos e manipula muitas operações, não acha que essa transparência que a inteligência artificial traz, esse pragmatismo, essa procura de resultados reais, não vai haver outra vez uma mão que vai entortar a balança para manter esse status quo de sociedades secretas, de grandes grupos económicos, dessas coisas todas? Os poderes informais sempre existiram nas sociedades e até ajudam a cimentar aquilo que os poderes formais não podem. E, portanto, não vamos ser ingênuos. Não vamos ser ingênuos, acho que... E vamos continuar a ter esses poderes informais, porque isso faz parte do cimento da própria sociedade. É que se não são as relações familiares, são outro tipo de relações, são relações de identidade. E esses marcadores de identidade não desaparecem porque somos humanos. Será que a inteligência artificial replica esses marcadores de identidade que existem? É muito provável que sim. Nós vamos ter umas 10, 12 inteligências artificiais no mundo. Também temos 10, 12 potências nucleares, não é? E 4 delas são americanas, provavelmente outras 3 ou 4 serão chinesas e as outras serão dos outros. É muito provável que cada uma dessas tenha a sua linguagem, tenha... Aqui, a semana passada, salvo a quinta-feira, pela primeira vez, as inteligências artificiais falaram umas com as outras. Ora bem, se nós tivermos 10 a falarem, vamos ter uma explosão exponencial de conhecimento muito rapidamente. Muito rápido. Isto é tudo muito rápido. É tudo, a inteligência como está hoje, a inteligência artificial atualmente faz, por cada 12 horas, ganha o conhecimento de 10 anos. Por cada hora, mais ou menos 1 ano de conhecimento. Ora, multiplique isso por 10 ou 20 a partir do final deste ano.
quando chegamos à inteligência generativa. E, portanto, com a agravante que quando entrarmos com computadores quânticos, a velocidade será 100 a 1000 vezes superior. Já estamos mas com AI ainda não. Agora, quando nós temos isto, obviamente que a definição do Estado tem que ser diferente. Obviamente que as competências do Estado são também diferentes. E aquilo que eu procuro no Estado é também diferente. Estes modelos levantam um problema até não só de justiça social, que pode ter que ver com a distribuição depois da renda, mas levantam também um problema de segurança de todo este sistema, que não é um problema menor. E provavelmente aí é que vamos ter que discutir politicamente, que é a segurança destes mecanismos. A confiança cega, reparem, a democracia era o melhor sistema para um grupo para sociedades que não tinham conhecimento total. E, portanto, era o conhecimento maioritário, a vontade maioritária era aquela que nós considerávamos que era melhor. A partir do momento em que nós temos um conhecimento total, não há razão para haver maiorias. O professor está a sugerir que vamos viver numa aiocracia? Mas é o que é normal. Se ainda ninguém tinha usado o nome, eu inventei, ok? 10%. Royalties para mim. Se ainda ninguém inventou a aiocracia, eu inventei. Não, repare, isto implica que se reflita sobre o que é a democracia agora. A democracia, em termos de conhecimento total, quando o Estado pode saber mais do que eu, relativamente ao que é melhor para mim, eu sou livre de não querer o melhor para mim. Mas isso é ótimo economicamente, socialmente, politicamente, é aceitável. Repara, a teoria woke veio provar que não era. Agora, qual é o discurso que vai prevalecer no meio disto tudo? Mas a teoria woke está em decadência, não é? Finalmente. Mas repare que durante... Acha que a teoria woke pode ter sido um dos motivos da queda do governo socialista? Não, a queda do governo socialista foi por causa de 70 mil euros no gabinete do primeiro-ministro. Foi isso que ele demitiu-se e foi-se embora. Mas tinha sido reeleito. Ele não foi candidato e o candidato que se seguiu não era uma escolha feliz do Partido Socialista. De qualquer maneira, eu acho que o Partido Socialista comprometeu a sua politicamente. Porque há quem diga que Kamala Harris e Joe Biden perderam para Trump por causa da cultura woke ou do acrescentar da cultura woke nos Estados Unidos. Que isso, seria repetível isso? Não. Nos Estados Unidos há uma separação das elites da população. A diferença, a distância entre a população e a geral e as elites é enorme, o discurso é completamente ao lado. Além de que há também um problema que nós não temos ainda na Europa, que é a excessiva diferença entre ricos e pobres. Este gap que foi criado, indivíduos que têm fortunas completamente colossais, escandalosas, diante de uma população que passa mal. Isso não é possível. E isso é que nós temos que mudar. Essa é a questão de justiça social que está agora e que o Estado tem que responder. Essa é a questão. E, portanto, é por aí que vamos ter a discussão, que o próximo contrato social tem que basear-se nessa questão. Essa é a questão fundamental do contrato social. Voltando ao seu estudo, porque distraímos-nos e o professor é como as cerejas, eu faço uma pergunta e vão surgindo mais cerejas e depois vou deitando os caroços aqui para trás. Principais conclusões: resultados negativos da internalização, os custos orçamentais aumentaram, a qualidade dos serviços piorou, a formação da administração pública tornou-se profundamente ideológica e cresceu a dependência de consultores, infantilizando o Estado. O que é que o novo governo está a fazer para melhorar isto? O que o novo governo está a fazer, eu não sei. Ainda não começou o estudo. A única coisa que sei... Daqui a 10 anos a gente faz um estudo. Saiu recentemente, já com este governo, com o atual Ministro das Finanças, uma nova regulamentação dos contratos-programa e dos orçamentos-programa, o que demonstra a relevância que estes grupos de trabalho, estes programas, estas políticas orientadas a resultados vão passar a ter. Portanto, já saiu uma revisão, no fundo, da Lei de Enquadramento Orçamental em matéria de e há uma Secretaria de Estado e... Não, isso depois há um Ministério novo também na área da reforma administrativa, que neste momento ainda não conhecemos quais são as orientações dadas. Agora, já saiu uma legislação
sob contratos. E isso é muito importante, porque, de facto, o novo modelo orçamental, uma nova administração pública orientada para resultados, vai se concentrar na população, no território, na economia, em grandes temas, e vamos juntar as pessoas desses temas para resolver os problemas. Depois, o impulso administrativo, eu costumo dizer, a partir quando a República de Weimar começou a construir casas, que era a Constituição moderna da República de Weimar no final do Império Prussiano, no final da Primeira Guerra Mundial, o grande objetivo era o Estado Social. E o grande objetivo era dar uma casa a todos. E então vão fazer um grande programa de construção de casas para todos, até porque a Alemanha estava destruída, com dinheiro americano em muitos dos casos. E esse programa, a grande descoberta desse programa é o procedimento tem um suporte documental e vamos criar modelos de gestão para a implementação no terreno. Isso depois vai ser muito usado para construir pelo Hitler, para construir Auschwitz e outras coisas, que no fundo o que ele tem que entregar um determinado resultado e usa a gestão pública de uma determinada maneira. Quer dizer, o impacto que teve na gestão pública foi o mesmo que o Fordismo teve na tecnologia. O que é que ele descobre? Qual é o grande instrumento? É o papel, é o documento, é o registro. Ora, nós estamos agora na contra-revolução. Estamos no momento do fim do papel. A gestão documental, infelizmente, no Estado português está a ser feita copiando o papel. Todos os processos de digitalização estão a repetir os procedimentos anteriores. E continuamos. Não temos o processo em papel, mas temos o processo em digital. Portanto, é um disparate. Não estamos a fazer novos procedimentos. Não inclui metadados, não inclui a busca dinâmica, não podemos usar a inteligência artificial. E nós, com esses instrumentos todos, temos que ter uma política diferente. Eu, com metadados, eu consigo saber qual é o impacto de 10 escolas novas ou de 5 centros de saúde. Eu não quero saber quantos centros de saúde o Presidente da Câmara de Lisboa faz. Eu quero saber qual é o resultado na saúde da população. E eu, com acesso a estes dados que tenho agora, com a inteligência artificial, eu posso ter uma política muito mais próxima daquilo que as pessoas querem. Então, e deveria haver uma nova digitalização, mas agora com indexação, com metadados... E orientada aos resultados. E não o que está a ser feito. Cá estamos tais consultores. Isto é um negócio. E, portanto, eu falava disso no monólogo, nós parece que digitalizar é transformar para PDF, o que não é de todo Mas é o que tem sido feito, não é? Todos os programas, a maioria dos programas de digitalização ou de gestão documental são mera replicação dos procedimentos. Não se fazem novos procedimentos, não se redesenha o procedimento. E, no fundo, o processo continua a existir, quer dizer, com tudo que Kafkiano também tem. E, portanto, o melhor processo administrativo é aquele que não existe. E, portanto, isso, como primeiro drive da reforma administrativa, deve ser. Claro que vamos chegar a excessos. Haverá alturas em que nós teremos que ter algum processo. Mas nessa altura voltemos para trás. Neste momento, o drive de uma reforma é acabar com os processos, acabar com os procedimentos, reduzir os procedimentos. Chegaremos à altura em que não damos resposta. Nessa altura voltamos atrás. Mas temos que fazer isto por fases e temos que ter a coragem de assumir que estamos na fase de acabar com os processos. O melhor processo é aquele que não existe. Professor, vou-lhe dar uma pausa para beber água, até porque temos outro professor. Temos o professor Mário Frota, de Coimbra, que nos vai falar sobre direitos de consumidor. Então, hoje é sexta-feira, é dia de direitos de consumidor. Portanto, vamos saber o que é que o professor Mário Frota tem para nos ensinar hoje. Salve direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. De uma consulente de Matosinhos, curiosamente, a questão seguinte. Terá comprado há mais de 3 anos, designadamente em fevereiro de 2022, um andar para habitação própria com os eletrodomésticos encastrados. O aparelho de ar-condicionado avariou. Recorreu ao construtor para a necessária recomposição de conformidade, como agora diz a lei. Ou seja,
para que o mandassem reparar. Ora, o construtor lavou as mãos como Pilatos e disse que a garantia dos eletrodomésticos já havia expirado e que os mandasse reparar ela. Ela sempre supôs que essa tal responsabilidade coubesse ao construtor, porque o apartamento foi fornecido com um ar-condicionado central. Ora, a pergunta é esta, e muito simples. Cumpre ou não ao construtor o poder de ver de o reparar? E se está ou não em tempo? Ora, a lei diz que são coisas móveis os prédios rústicos e urbanos e suas partes integrantes, sendo que parte integrante é toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com caráter de permanência. Isto diz o Código Civil. Tratando-se de compra e venda de imóveis no quadro de uma relação jurídica de consumo, as normas aplicáveis são as que relevam da compra e venda de consumo. Um decreto-lei de 21 de outubro de 18 de outubro de 2021. Ora, aí se diz que o vendedor responde perante o consumidor por qualquer não conformidade no prazo de 10 anos se tratar de elementos construtivos estruturais. Tratando-se de elementos não estruturais, de 5 anos. Ora, na circunstância, porque a aquisição foi feita em fevereiro de 2022, a garantia, porque estamos perante elementos construtivos não estruturais, só acaba em 22 de fevereiro de 2027. Estamos em 2025. Portanto, é oportuna, é tempestiva a reivindicação da consumidora e é ao construtor, por se tratar efetivamente de coisa móvel, enquanto parte integrante do imóvel, é ao construtor que cabe efetivamente mandar reparar, se for o caso, ou substituir. E isso ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de atender, desde que seja do facto notificado. Não há sexta-feira sem direitos do consumidor, até porque se nós não mostrássemos o professor Mário, os consumidores iam se queixar e depois tínhamos de fazer um programa especial com o professor Mário a explicar porque é que os consumidores tinham razão. Professor, agora que estávamos a falar desta questão até do uso correto da tecnologia, falávamos há pouco de inteligência artificial, eu acho que vamos cair muitas vezes nisto da inteligência artificial, mas existe o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, existem cada vez melhores computadores, cada vez melhores formas de digitalizar esta informação. Era importante também transformar este processo num processo mais eficaz, para um futuro mais eficaz? E isso faz parte da reforma da administração pública, não é? Todo o processo de digitalização é relevante nesta reforma que nós estamos a fazer, que se está a fazer agora na administração pública. Agora, a velocidade de melhorias é de tal maneira que implica que haja alguma flexibilidade nos próprios contratos que se estabelecem para... Prever isso à partida, não é? Para fazer a digitalização dos diversos procedimentos. Há muitos procedimentos que vão ser muito facilitados. A própria recolha de dados, a facilidade com que os dados hoje são acessíveis, permite fazer políticas completamente e permite, sobretudo, desenhar os processos. Nós temos de deixar de ter o foco no controlo, na transparência. Essa questão não entrega resultados. Nós temos é que entregar resultados ao cidadão e com a inteligência artificial todas essas questões estão muito ultrapassadas. Tudo aquilo que foi a nossa preocupação dos últimos 30 anos vão ser irrelevâncias nos
nos próximos 30 anos, porque não é isso, essa não é a questão. A questão central, a partir de agora, era aquela que devia ter sido há 30 anos, entregar resultados aos cidadãos. Entregar resultados, o Estado ou entrega resultados ou não existe. E para entregar resultados, ele tem que facilitar os procedimentos e tem que ter menos processos, menos burocracia. Nas conclusões que o professor apresenta no seu estudo, as consequências sociais e políticas são perda de legitimidade do Estado, óbvio, e tem toda a razão. Crescimento do populismo, não preciso entrar por aí. Falta de inovação e medo de errar por parte dos decisores. Este medo de errar é o que nos leva aos outros dois pontos, à falta de legitimidade e ao aumento do populismo. Não, isso tem a ver com a tal infantilização da administração pública e dos decisores políticos. Nós dizemos genericamente, em conversa de café, os políticos hoje são muito piores, são muito mais fracos, têm muito menos qualidade. Menos carismáticos. Menos carismáticos, menos capacidade de intervenção, menos capacidade de ver o problema do Estado como um todo ou o problema da sociedade como um todo. O porquê? Não é que eles sejam piores, o que eles não querem é decidir. O que nós assistimos dos anos 80 para cá foi a transferência de tudo o que era decisão para as entidades reguladoras, para outras entidades não estaduais ou não administração central, inclusivamente as competências que estão diretamente ligadas para as pessoas estão cada vez mais a ser transferidas para as autarquias locais. Isto é, há como que uma desresponsabilização da administração pública, que a única coisa que quer fazer é assinar cheques e oferecer cheques, como se fosse o dinheiro deles. E, portanto, isto é isso que vai terminar agora rapidamente com a inteligência artificial e com a reforma que a inteligência artificial obriga o Estado a fazer. Porque os políticos não podem ser tão irresponsáveis ao ponto a que chegamos. A falta de legitimidade, a falta de carisma e a falta de qualidade dos políticos decorre muito deste aspecto. Eles não tomam decisões que impactam na vida das pessoas. Essas decisões ou foram para as entidades reguladoras, ou foi para a União Europeia, ou foi para as autarquias locais. O governo pouco tem a decidir. E isto, obviamente, faz com que nós olhemos, ou que a comunidade olhe para os seus políticos, não como olhava antes, que era aquele que podia, de facto, alterar as suas vidas e modificar a sua qualidade de vida. Não, olha, ele é irrelevante, ele está lá e, portanto, está lá para o seu benefício pessoal. A ideia de que a política se tornou uma economia política, isto é, de que o voto, eu vendo o meu voto àquele que me der mais, mas ele não me está a dar aquilo que eu quero, sabe? É dentro da oferta de votos que existe, dentro da oferta de programas que existe, eu escolho um. Eu não escolho o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é que foi um daqueles que se ofereceu para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, esta ideia de economia política na política veio transformar a política no mercado e, portanto, desvalorizar os aspectos de carisma e de legitimidade. O populismo, eu na segunda-feira tive aqui um candidato à Câmara Municipal do Porto e surgiu a questão do populismo. E ele dizia que o populismo está mal visto, sem necessidade, porque o populismo é agradar ao povo. Que Mário Soares tinha sido um populista e que cada vez mais tenta-se afastar esta questão do agradar ao povo, tentando criar elites que sabem mais do que toda a gente. Concorda? O populismo pode ser agradar ao povo, mas o populismo tem uma componente de simplificação na mensagem que depois não corresponde à realidade. E por isso é que o populismo falha sempre. Falseia a questão porque, ao descomplicar, ao tornar a linguagem acessível, transforma problemas complexos em problemas simples. E a complexidade é uma característica da gestão das sociedades. E, portanto, nós não podemos deixar de ter essa complexidade e olhar para essa complexidade com profissionalismo. Isto não é para todos. Okay? E, portanto, quando nós simplificamos em excesso, as coisas não resultam. Mas isto é contraditório com o que eu estava a dizer. Vamos acabar com os processos, com os procedimentos diminuídos. Não. Nós temos que, de facto, simplificar muito todos os mecanismos da administração pública, a maneira de tomar decisões para entregar resultados aos cidadãos tem que ser ela mais fácil. Mas isso a inteligência artificial vai mudar esse procedimento. Portanto, a entregar a alguém mais fit, alguém mais capacitado. Mais fit, essa é uma boa... Nós temos que, de facto, emagrecer todas estas estruturas e, com isso, conseguir os resultados melhores. E vamos conseguir. Quer a administração pública queira, quer não queira, quer os Estados façam reformas, quer não façam. Vai acontecer. É mais do que aquilo que eles podem.
A última provocação, porque esta pergunta, o professor fugiu aqui um bocadinho para a direita. Mário Soares foi populista? Mário Soares teve uma componente popular muito, muito grande. Há uma diferença entre populismo e popular. O Mário Soares tinha um drive que era pôr Portugal na União Europeia e afirmar a democracia civil. Portanto, estas são duas componentes que não fazem dele uma pessoa impopular. Pelo contrário, isso foi muito popular em Portugal. Os portugueses gostaram muito de aderir à União Europeia, mesmo sem saber o que era. Gostaram muito de ter o euro depois, muito mais tarde, mesmo sem saberem o que era e os impactos que isso teve na sua economia. Mas portanto, ele foi um líder popular no sentido em que todos os líderes políticos são líderes populares que querem ter o voto popular, mas não foi um líder simplista e simplificador. No tempo do Dr. Mário Soares, um diretor-geral passava à frente do ministro. Isto é, havia gente com prestígio na administração. Hoje o ministro nem quer saber do diretor-geral, foi alguém que ele nomeou porque era de um partido político, portanto, sem alguma qualidade. Portanto, os problemas. O próprio Estado tinha muito mais poder no tempo do Dr. Mário Soares do que hoje. Não havia entidades reguladoras independentes. Era a inspeção de cada ministério, era a direção-geral em cada ministério que tomava as decisões, que regulava a economia, que regulava as relações de licenciamento. Portanto, o poder político assumia as responsabilidades de fazer aplicar a lei e de fazer aplicar o bem comum. Portanto, isto de o político se esconder atrás é uma coisa depois do Dr. Mário Soares. Portanto, ele era um líder complexo, numa sociedade complexa, numa administração pública com complexidade e que tomava decisões complexas. Claro que era popular, mas ser popular não é ser populista. Não, eu não queria pô-lo a dizer bem de governos socialistas, foi no seguimento da conversa, professor, foi no seguimento da conversa. Propostas de reforma. Um modelo híbrido entre o Estado e o setor privado, com foco no valor público, já disse, missão e visão estratégica, participação cidadã e interministerialidade, ou seja, a participação interministerial. Governar de forma ética e sustentável. Basicamente, o que é que se pretende? No fundo, nós temos que, sobre cada tema, sobre os temas de cidadania, sobre os temas de território, sobre os temas de economia, sobre os temas sociais, nós temos que pôr os stakeholders todos a falar. Quer entre ministérios, quer gerir o Estado com base em grupos de trabalho, com base em programas. Cá voltamos ao tal orçamento por programa. A base da continuidade, essa vai ser muito automatizada e vai ser pouco relevante. Tudo aquilo que hoje pesa no Orçamento do Estado vai ser o que não vai ser relevante, vai ser automatizado, vai ser fit, como você dizia há bocado. O que é que vai ser relevante? Vão ser os programas, vão ser aquelas decisões que nós queremos, os resultados que queremos entregar e que temos que trabalhar em parcerias público-privadas. Eu diria, o wokismo acabou, felizmente, e são modelos de capitalismo ligados a estas orientações de economia e de inclusão e de economia ambiental e tudo isso. Tudo isso são chavões de sociedades pré-digitais. Acha o wokeismo capitalista? Porque não, o wokeismo não. Criou-se aqui o conceito de go woke, go broke. Não sei se isso funciona assim tão bem. O wokeismo não tem nada de capitalismo. O wokeismo é uma nova forma de marxismo. Sim. É a ideia de igualdade, todos somos iguais, e, portanto, é nivelar todos por baixo. Isso, como o marxismo falhou no ponto de vista da solução económica, não tinha resposta ao desenvolvimento e falhou perante o capitalismo, entrou como modelo de comportamento. E, portanto, é uma forma de marxismo. Não. O que eu estava a dizer de capitalismo é o capitalismo ESG, portanto, todos estes novos critérios que hoje valorizamos muito até nas diretivas comunitárias, do Environment, Social Inclusion, as normas das Nações Unidas, aquela agenda das Nações Unidas. E a agenda das Nações Unidas dos drives do milénio, isso criou um capitalismo estranho, com uma data de valores... Uma extração das prioridades. Exatamente. Portanto, o que é que eu acho? Acho que aquilo que nós vamos evoluir agora é
basicamente definir quais são os resultados que queremos entregar. Esse é que vai ser o contrato social. O Presidente da Câmara não pode dizer eu vou fazer 10 escolas, quer lá saber das 10 escolas, quer saber quantas pessoas é que vão ter educação em Portugal ou no seu município, qual é o nível médio de educação que vai dar. Portanto, os resultados, alinhar esses resultados, o que é que nós precisamos para alinhar os meios a esses resultados? É um determinado orçamento, o orçamento para o programa é isso que conta. E é assim que vamos governar. A natureza do Estado muda bastante. Reparem, já não é o funcionário, a estrutura tradicional que conta, do modelo weberiano, não é o modelo da empresa, mas é um modelo de entrega de resultados com base em objetivos muito concretos, esses objetivos são resultados claros para que o político deve entregar ao cidadão. Disse exatamente dados concretos, faz parte da reforma, das prioridades da reforma, políticas públicas concretas, em vez de uma estrutura burocrática, a inovação com propósito, a capacitação interna e metas de impacto público, transparência, inclusão e ética digital, especialmente com o uso de IA. Voltando aqui um bocadinho atrás, quando fala numa governança ética e sustentável, eu tenho que perguntar, sustentável economicamente ou sustentável a nível ambiental? E politicamente. Antes disso, ela tem que ser sustentável. A tal questão do populismo é uma coisa relevante. É que eu tenho que entregar resultados para que tenha a legitimidade. E a legitimidade decorre do soberano, o povo, aceitar que eu seja o legítimo orientador ou coordenador da política. A questão ética vai-se prender muito mais, e da sustentabilidade também, vai-se prender muito mais com a própria distribuição. Nós temos uma explosão de produtividade a partir dos próximos anos, que vai, obviamente, levar a uma questão de discussão que se nós vamos ter todos acesso às mesmas coisas. Porque se nós todos tivermos acesso às mesmas coisas, o Elon Musk tem falado do rendimento... mínimo garantido. Máximo garantido. O rendimento mínimo eram umas experiências da Suécia. Não, mas o Elon Musk também exagera em tudo, professor. Não sei, mas ele tem tido razão. Porque a explosão de produtividade é tal que as pessoas podem fazer de facto o que querem. O problema político vai ser como é que eu ocupo essas pessoas que vão estar desocupadas. Porque as pessoas desocupadas fazem revoluções. E não é isso que eu quero. Pensam demais. Pensam demais. E, portanto, há aqui um problema político, é a ocupação dessas pessoas. Essa resposta não existe ainda. Vamos ter Portanto, a questão ética é de dar acesso às pessoas aos benefícios desta explosão de produtividade. Pergunta, em África, onde você falava no início, onde não há energia elétrica, como é que eu posso exigir o computador ou a inteligência artificial? Tenho energia solar, a China faz hoje painéis solares quase gratuitos, os Estados Unidos vão produzir a partir do próximo ano também, ainda mais baratos do que os da China. Esta mudança, como é que se faz? Eu sei que a partir do próximo ano vamos começar a ter os robôs generalistas, os humanoides. Provavelmente cada um de nós terá o seu humanoide em leasing, custam, já se sabe os preços, fala-se em cerca de 20 mil euros porque cada um... Nunca confiando nos preços de Elon Musk, professor, nunca confiando. Mas aumenta sempre. Mas veja, com o leasing vai ser toda a gente terá em casa o seu humanoide para fazer uma data de atividades. Portanto, a vida vai ficar muito mais facilitada, mas teremos 8 bilhões de seres humanos acesso a isso? Ou será só o Ocidente que vai ter isso? Há aqui problemas de justiça dentro dos países, mas também a nível global. Nós vivemos... E se não resolvermos esses problemas, os problemas de imigração não acabam. Os problemas de desejo de novos futuros e de novas vidas não acabam. Portanto, nós temos que olhar para isto. Isto é que são os problemas políticos do tempo que aí vem. Professor, em 30 segundos, os stakeholders, os acionistas, porquê que cada vez votam menos? Porquê que votam menos? Em que sentido? Temos cada vez mais abstenção nas nossas votações. Quem manda, o povo, cada vez vota menos. Porquê que as pessoas nas eleições políticas? Pois é, porque não têm necessidade disso, porque se sentem confortáveis com o que têm, ou porque se sentem à margem do que está. Não acreditam na tal legitimidade do Estado? Porque não respondem aos problemas deles. Eles são irrelevantes. O que é que o primeiro-ministro de um pequeno país pode fazer para beneficiar a minha vida? Zero.
Ele é irrelevante. E, portanto, a sua irrelevância faz com que eu me diga, quando as questões são relevantes, as pessoas interessam-se. Por exemplo, no Reino Unido, neste momento, vão baixar a idade de votação para os 16 anos, porque os jovens interessam-se. Nós, nas universidades, eu devo dizer, eu tenho 40 anos de ensino. Hoje, os jovens não estão menos politizados e não têm menos interesse político, se calhar estão mais. E é muito importante ter isso. Professor, muito obrigado. Vai voltar com certeza e teremos muito para falar, seja eu ou o João Nuno. Agradeço aos nossos espectadores por terem acompanhado Isto é o Povo a Falar. Relembrando que estamos disponíveis não só no YouTube, para ver e rever o professor e os nossos convidados desta semana, como também temos um podcast onde pode ouvir-nos. Voltamos para a semana. Não se esqueça, importante é o povo falar.